bem-vindos de novo a um novo programa da Operação Resgate. Estamos no nosso simpático estúdio. Verdade. Lindíssimo, não é? Quem sabe, um dia destes, como já dissemos na emissão anterior, você poderá estar connosco aqui. Aqui aonde? Na nossa bonita cidade de Aveiro. De Aveiro. Então fique connosco, siga a nossa emissão. Hoje, como sempre, teremos a Palavra de Deus, testemunhos poderosos, algumas surpresas. Sem dúvida nenhuma, portanto não pode sair daí. Fique connosco nos próximos minutos. Até já. Até já. Olá a todos, eu chamo Tatiana Ferreira, sou enfermeira e hoje quero trazer-vos uma pequena rubrica sobre tensão arterial ou pressão arterial. É um tema bastante comum, mas que muitas vezes é desvalorizado na nossa sociedade e que devemos ter bastante atenção para evitar problemas futuros na nossa vida e na nossa saúde. Primeiramente, quero dizer-vos o que é a tensão arterial. É a força que o sangue exerce nas paredes arteriais pelos vasos sanguíneos. Todas as pessoas têm os seus valores considerados normais de tensão arterial. No entanto, todos, uma vez, podemos ter e estar sujeitos a alterações desses valores. Ou seja, em algum momento, esse valor pode estar mais elevado ou mais baixo por fatores externos a nós. Ou seja, se eu estiver muito ansioso, se eu tiver um exame, uma reunião de trabalho, algo que me altere e que me faça um stress, uma ansiedade, algo que despolete o aumento da tensão, isso é considerado esporádico. No entanto, não é necessariamente considerado doença. Doença passa a ser quando os valores estão constantemente alterados. Quais são os valores considerados normais? A tensão arterial é constituída por dois valores, a máxima e a mínima. A máxima chama-se sistólica e a mínima chama-se diastólica. Os valores normais são considerados da mínima, da diastólica, entre 60 e 80 e da máxima nos 100 e 120. Ou seja, quando estes valores ficam demasiado baixos ou demasiado altos, nós vamos ter uma hipertensão ou uma hipotensão. A hipertensão normalmente é o problema mais comum e, para terem noção, nos valores no nosso país neste momento, cerca de 3 milhões de pessoas em Portugal sofrem de hipertensão arterial e cerca de 30% não têm conhecimento dessa situação de saúde. Ou seja, não são acompanhadas devidamente, não veem valores regularmente e por isso chegam a um estado demasiado avançado dessa doença quando tentam combater. E quando chegamos a esse ponto, então já só com medicação é que ela pode ser controlada. Antes, como é que nós conseguimos prevenir esta situação de alteração de tensão arterial? Com o nosso estilo de vida, um estilo de vida saudável, uma regulação de sono equilibrada, evitar o consumo excessivo de sal, por exemplo, evitar o sedentarismo, fazer exercício físico, tudo isto são fatores que vão prevenir estas alterações de tensão arterial que são comuns. A verdade é que se nós conseguimos ter esse estilo de vida e essas preocupações, então nós vamos conseguir evitar chegar a um estado de doença. Esse estado de doença é muito comum, mas ao mesmo tempo já exige um outro tipo de preocupações e um outro tipo de intervenções. Devemos sempre consultar um médico, devemos sempre ser acompanhados e, muito provavelmente, se houver valores alterados, os médicos vão pedir-nos para ver esses valores, avaliar esses valores no domicílio, na farmácia, nas consultas, para registarmos e termos noção, em diferentes alturas do dia, quais as alterações e o porquê de haver essas alterações. Existem duas formas de avaliação. Uma é a avaliação manual, com o esfigmomanómetro e com o estetoscópio, e a outra é a não manual, que é mais comum nos dias de hoje, mais facilitada, é só colocar o aparelho no braço segundo as indicações, ligar, aparecem os valores, estar em silêncio, em repouso, aparecem os valores e simplesmente registram e depois levam ao médico. É a forma mais facilitada nos dias de hoje de isso acontecer. Quando
esta doença não é devidamente tratada, identificada e tratada, pode levar a problemas bastante mais graves, como um AVC, como um problema hemorrágico e outros. Se por algum motivo a tensão baixar demasiado, pode levar a tonturas, pode levar a dor no peito, a falta de ar, a quedas, e isso também deve ser prevenido. O facto de, muitas vezes e comumente, as pessoas elevarem as pernas para a tensão subir ajuda bastante, mas se estivermos no meio da rua são situações mais complicadas, se estivermos a conduzir são situações mais complicadas, então devemos evitar fatores de risco quando sabemos que os nossos valores não estão bem. Também é possível identificar fatores de risco sabendo se nós na nossa família, na genética familiar, já existem pessoas hipertensas, pessoas com problemas de tensão, então nós somos possivelmente um fator de risco. Vamos estar em risco e podemos um dia vir a ter esse tipo de problema, então já devemos ser acompanhados para isso não acontecer e ter os devidos cuidados de saúde para isso não acontecer. Portanto, quero deixar-vos aqui um pequeno alerta sobre este tema. Cuidem-se, cuidem da vossa saúde, tenham atenção à vossa saúde, ao vosso corpo, à manifestação do vosso corpo nas diferentes áreas e não deixem chegar a um ponto de doença. Cuidem de vocês. Olá a todos que vão assistir a esse programa da Operação Resgate. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. O meu nome é Rosa, sou obreira da Comunidade de Paz, faço parte da Operação Resgate, um projeto que foi criado no coração dos pastores. Os pastores queridos realmente nunca pararam, mesmo na pandemia, eles sempre saíram nas ruas, sempre foram ao encontro daqueles que tiveram necessidade, aqueles que são famintos e são sedentos, por uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. E hoje quero te convidar a fazer parte da Operação Resgate, unir-te à nossa família, a família de Cristo e ser uma bênção. E eu quero te abençoar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, realmente somos uma grande família, uma família unida em Cristo. E todos aqueles que querem vir a Jesus podem se chegar aos irmãos e serem juntos uma tropa de elite, uma tropa que ninguém vai parar, um povo que ninguém vai parar, mas vão prosseguir ao alvo que Jesus colocou no seu coração. E eu quero te abençoar hoje e quero te dizer, há esperança para aquilo que foi perdido, e todo aquele que busca achará, e todo aquele que bate vai-lhe se abrir. Realmente nós estamos aqui para te ajudar. Junta-te a nós através do número de telefone que está a passar neste momento, ou através das redes sociais, ou através do meu, ou através das nossas instalações, as nossas reuniões às quartas e aos domingos. Esperamos por vocês. Deus abençoe e até breve. Olá, continuamos consigo aqui na Operação Resgate, sempre quartas-feiras, 21 horas, domingos em repetição no mesmo horário, aqui na Sobrenatural TV. E esta noite nós vamos falar de promessas. Todos nós já ouvimos esta palavra, falamos, eu vou fazer uma promessa, fizeram uma promessa, mas talvez não a cumpriram. Eu também fiz uma promessa e acabei por não cumprir, mas concretamente não é estas promessas que nós estamos a falar a nível individual ou pessoal, mas estamos a falar de promessas do próprio Deus para toda a humanidade. E o Salmo 23 contém 16 promessas que nós vamos desde já compartilhar contigo, e certamente que no final desta emissão, no final deste momento também da partilha da palavra, todos nós seremos ricamente abençoados. Então o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala que é o nosso pastor, a primeira promessa que Deus tem para mim e para ti é uma palavra de relação, uma palavra de relacionamento. Ele se quer relacionar contigo, obviamente que nós nos iremos relacionar com Ele. Então, há uma promessa de relacionamento do próprio Deus para connosco, de cuidado, de comunhão, de partilha. Então, o verso 1 nos dá uma palavra
relacionamento. Pergunta: qual é o relacionamento que nós temos com Deus? Qual é o relacionamento diário que eu tenho com Deus? Como é que eu me relaciono? Meu tempo de oração, tempo de leitura, tempo de meditação? Bem, mas Deus nos faz uma promessa onde, apesar de muitas vezes nós não fazermos estas coisas, que é tão simples, que é a nossa alimentação espiritual, que é ler a palavra, a sua palavra, foi escrita por homens orientados por Deus, através da revelação do Espírito Santo. Esta palavra chegou até aos nossos dias, continua viva, eficaz, contemporânea. Então, não nos esqueçamos, no verso 1 há a palavra relacionamento. Então tu e eu podemos pensar como é que tem sido o nosso relacionamento da nossa parte com Deus. Depois ele também nos fala que e nada me faltará. Há mais uma promessa do próprio Deus para mim e para ti, a palavra suprimento. Ele supre todas as nossas necessidades. Através da fé, nós acreditamos, chamando-o à existência, sabendo que Ele supre as nossas necessidades, como nós oramos, nós pedimos, e a palavra de Deus também nos diz que pedi e dar-se-vos-á. Segundo a vontade de Deus, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para o nosso modo de viver no nosso dia-a-dia. Então já temos duas promessas. A primeira promessa é o relacionamento, a segunda promessa é o suprimento. Depois diz: deitar-me faz em verdes pastos. Muitas vezes no nosso dia-a-dia, nas atribulações da vida, na azáfama da vida, no cansaço, muitas vezes nós até fazemos as coisas à nossa maneira, que nem consultamos a Deus, queremos fazer tudo aquilo que nos apetece, mas a palavra de Deus nos diz que se nós fizermos segundo a sua vontade, segundo a sua orientação, nós vamos ter descanso. Apesar das aflições, apesar das vicissitudes, a palavra de Deus, a terceira promessa, há uma promessa de descanso. Deitar-me faz em verdes pastos. Depois guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando nos fala de águas, também da mansidão de Deus, fala-nos de frescura. Então, dia a dia nós podemos ter esta frescura, este bálsamo que vem do próprio Deus. Já temos 4: relacionamento, suprimento, descanso e frescura. Refrigera a minha alma. Muitas vezes as nossas feridas da alma, por algumas circunstâncias, ou pela falta de perdão, ou porque muitas vezes nós não consideramos até perdoar e deixarmos de ser perdoados, porque muitas vezes carregamos situações na nossa alma, a palavra de Deus nos dá a promessa de cura. Então Ele cura as feridas da nossa alma. Há cura, aquela cura que vem de dentro para fora e que produz também saúde nos nossos corpos. A cura emocional e também a cura física. Então, refrigera a minha alma. A nossa alma é refrigerada, a nossa alma é curada. Depois diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, quando diz guia-me pelas veredas da justiça, há um caminho traçado, há um propósito de vida. Existe um propósito de vida para ti e para mim. Então, esse propósito é aqui encontrado. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais uma promessa, há um propósito de vida que Deus tem para mim, tem para ti, e esse propósito vai ser concretizado segundo a vontade de Deus. Depois diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui traz-nos um desafio. Há situações da nossa vida, concretamente aqui era algo específico naquele momento, naquele tempo, andar no vale da sombra da morte, mas isso não vamos entrar por aí, vamos aplicar isso de uma forma prática hoje na nossa vida. Há um desafio, ainda que as coisas parece que não estão em conformidade, parece que possamos estar a passar por algumas dificuldades, alguns perigos, há um desafio, e esse desafio é mais uma promessa que Deus tem para nós. E depois diz: não temerei mal algum. Então, em todas estas circunstâncias, a palavra de Deus nos dá confiança. Nós não temos que ter medo. O medo tolhe,
Quem nunca teve medo? Quem nunca muitas vezes permitiu que o medo agarrasse a sua própria vida? Então aqui nós não temos que ter medo, não temos que temer nada, porque o próprio Deus está connosco. Então há uma confiança em Deus para vivermos o nosso dia-a-dia confiantes naquele que conhece os nossos pensamentos, conhece aquilo que nós vamos dizer antes de proferirmos uma palavra. Esse é o nosso Deus. Depois diz, porque tu estás comigo. Então a palavra fidelidade é mais uma promessa. Há uma certeza absoluta que em todas as circunstâncias, boas, menos boas, atribuladas, vitoriosas, Deus está connosco, porque Deus é fiel. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqui a promessa, a esperança. Se nós perdemos a esperança, o ser humano perece, o ser humano morre. Então nós temos uma esperança na resolução, uma esperança na vitória, uma esperança no propósito de Deus, uma esperança que tudo vai mudar. Um dia de cada vez nós podemos viver esta esperança. Depois diz, unges a minha cabeça com óleo. Aqui a promessa é uma promessa de consagração. O meu cálice transborda. Fala-nos da promessa da abundância. O nosso Deus é um Deus próspero, um Deus de prosperidade, que te dá a mim e a ti tudo aquilo que nós precisamos, um dia de cada vez. Há uma promessa de abundância nas nossas vidas. Depois diz também, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só um dia, mas a bondade de Deus, porque Deus é bom, a misericórdia de Deus nos segue todos os dias da nossa vida. Isso é bênção. Nós somos homens e mulheres abençoados. A bênção de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Então há uma promessa, repetindo, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Então o me seguirão significa que nós, no ato de fé, nós vamos, mas Deus nos segue, Deus nos protege, Deus é o guardião, não é? As bênçãos seguem-nos, o que significa, portanto, que a misericórdia de Deus me segue em todos os dias da nossa vida. Então nós caminhamos, Deus respalda, Deus protege. Quando tu caminhas, quando eu caminho no propósito de Deus, de facto as bênçãos de Deus vão atrás de nós. E habitarei na casa do Senhor. Aqui fala-nos de segurança. Vivemos muitas vezes e vivemos tempos inseguros, não só na nossa nação, até a nível global há tanta insegurança. Insegurança na área da saúde, insegurança na área dos próprios governos, insegurança na parte laboral, insegurança muitas vezes onde nós habitamos, porque existe insegurança em todo lado, mas a palavra de Deus nos diz que habitaremos na casa do Senhor, existe segurança. Há anjos de Deus que cuidam de nós. O próprio Deus tem anjos ministradores que, segundo a sua orientação, segundo as suas ordens, cuidam dos seus filhos e das suas filhas, nos protegem. Então Deus é a nossa maior segurança. Não há nada mais seguro do que estar nas mãos do próprio Deus. Diz a Bíblia, quem nos separará do amor de Deus, não é? Por longos dias, fala-nos de eternidade. Então, a palavra de Deus, neste caso o Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui temos relacionamento, suprimento, descanso e frescura. Refrigera a minha alma, cura. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Propósito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, desafio, não temerei mal algum, confiança, porque tu estás comigo, fidelidade, a tua vara e o teu cajado me consolam, conforto. Que maravilha nós podemos ler esta palavra e sentir no nosso espírito tudo isto que nós estamos a preferir. É uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que faz a diferença em cada um de nós. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, esperança. Unges a minha cabeça com óleo e consagração. O meu cálice transborda, abundância. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bênção. E habitarei na casa do Senhor, segurança, concluindo.
por longos dias, eternidade. Então, recapitulando, relacionamento, suprimento, descanso, frescura, cura, propósito, desafio, confiança, fidelidade, conforto, esperança, consagração, abundância, bênção, segurança e eternidade. Pergunta: já conheces este Deus fantástico, maravilhoso? Será que tu podes também dizer, como eu e muitos dizem, com convicção, com realidade, sabendo e dizendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, que o nosso propósito de vida, que o nosso estilo de vida advém do próprio Deus? Se porventura ainda não conheces este Deus fantástico, maravilhoso, se porventura não estás a viver estas promessas, pelo menos estas 16 que contém o Salmo 23, hoje mesmo tu podes ter um encontro com o próprio Deus, abrindo o teu coração, dizendo que gostarias de o conhecer, que gostarias de ter este estilo de vida. E é muito simples, é reconhecer que és incapaz, é reconhecermos que um dia reconheci que era pecador, que necessitava de mudar de vida, porque havia coisas que eu queria fazer e não conseguia, era impossível, e reconhecer e arrepender-me dos meus delitos, dos meus pecados. E um dia eu fiz, entreguei a minha vida ao Senhor, já lá vão muitos anos, e graças a Deus que todos os dias, dia a dia, neste processo de santificação, nós podemos ter a certeza real que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Deus é fantástico, que Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Então esta noite, onde tu estiveres a nos visualizar ou visualizar este programa, mais uma emissão, certamente que o Espírito Santo pode falar contigo, pode se revelar, pode tocar no teu coração. E esta noite, através do Espírito Santo de Deus, tu podes ter um encontro com Ele e dizer: Senhor, eu quero isto para a minha vida. Então é muito simples, confessando com as tuas próprias palavras, com a tua boca, de uma forma própria, única, singela, e vais ver a diferença, vais ver que Deus vai se revelar através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Tu terás uma nova vida, como milhões e milhões de pessoas ao longo dos tempos até hoje, e muitas ainda irão ter um encontro com Deus e fazer parte desta grande família de Deus, porque Deus é bom e tem um propósito para a vida de cada um de nós. Não deixes para amanhã o que poderás fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Hoje é o teu dia e é o dia de tu poderes mudar de vida. Que o Senhor te abençoe ricamente, continua connosco ainda nesta emissão, e já sabes, todas as quartas-feiras às 21 horas, em repetição ao domingo no mesmo horário, aqui na Sobrenatural TV, estamos contigo para te levar uma palavra de esperança. Que o Senhor te abençoe. Boa tarde, estamos novamente no Porto, na Confeitaria da Lapa. Estamos a preparar doações, mais uma vez, como sempre, todos os dias. Estamos muito contentes, tem corrido bem, estamos a regressar à nossa rotina normal e eu quero desejar a vocês todos que vocês recuperem vossas vidas, vossas rotinas, e que o futuro promete uma melhoria. A Operação de Resgate veio hoje para buscar doações de moto, mas fui ter que pedir reforço e fui chamar um carro porque doações são tantas que não dá para levar de moto.
Na Operação Resgate nós aceitamos todos o tipo de donativos, nomeadamente calçado, vestuário, alimentos, mas também se tu quiseres contribuir de outra forma, poderás visualizar agora que está a passar o separador com o nosso IBAN e também através do MBWay. Que o Senhor ricamente te possa abençoar, porque nós queremos mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. E nós estamos aqui também diariamente para poder dar, doar, não só do nosso tempo, da nossa vida, mas tudo aquilo que generosamente muitos colocam na nossa mão e nós fazemos chegar a todos aqueles que por algumas circunstâncias ainda têm alguma necessidade. Que o Senhor ricamente te abençoe. Este programa foi um programa fantástico, não achas? É verdade, sem dúvida nenhuma. Mas, Já estamos no ar. apanhados. Como é que íamos dizer? Como é que tínhamos combinado? E foi mais? Um programa. E foi mais um programa da Operação Resgate neste ambiente descontraído. Fique bem, fique connosco. Tatiana Ferreira, José Fernandes, consigo na Operação Resgate às quartas-feiras às 21 horas na Sobrenatural TV e... Aos domingos, repetição no mesmo horário às 21 horas. Esperamos por si. É mesmo às 21 horas. E já agora, como diz a palavra de Deus, e diz a Tatiana também, Deus é bom. E a sua fidelidade. E a sua bondade é para sempre. Até à próxima. Até ao próximo programa. Já acabou? Já? Ok. O que aconteceu? Ficou giro. Eu já nem sei se acabou ou não, eu fico meio baralhada. Mas está